Programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa. CRI Comunicação e Eventos. JR Artes Gráficas. Faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 994829967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 991153418. Iacmar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Em Maracajaú, 19h01, já estamos aqui dando início ao nosso programa Bate-Papo Litoral na TV Web Litoral. Agradecemos a você que já está aqui interagindo conosco no Facebook. Estamos ao vivo aí também na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Já quero mandar um abraço para todos da comunidade de Caraúbas, parte de Barra de Macharanguape, Dom Marculino, Punaú, Maracajaú, minha querida Maracajaú, Pititinga, você também está na nossa audiência, bem como Zumbi está também nesta nossa audiência. E parte aqui do Riachão, do município de Ceramirim. Quero aqui mandar um abraço para todos que estiveram aqui participando do nosso bate-papo de segunda-feira, concluindo hoje o projeto em discussão com os conselheiros candidatos aqui do município de Ceramirim. Na oportunidade, hoje, no dia 25 de agosto, concluímos a nossa rodada de bate-papo com todos os 17 candidatos que foram convidados para participar desse momento, onde eu e você, sociedade, possamos observar os futuros conselheiros tutelares do município de Ceramirim. Antes de mais nada, já quero aqui agradecer a participação dos candidatos da noite de hoje, Augusto César, Tia Lilian e também Juliana do Baixo Vale, certo? Então, são os últimos para que a gente possa bater esse bate-papo na noite de hoje. 25 de agosto do ano de 2023, estamos aqui na TV Web Litoral para que a gente possa concluir essa rodada de conversa com os futuros conselheiros tutelares. E, na oportunidade, já quero aqui deixar os nossos agradecimentos iniciais aos candidatos ao Conselho Tutelar, para que vocês possam trazer nessa rodada inicial o boa noite para a gente da TV Web Litoral, bem como para o web ouvinte da TV Web Litoral. Não tem ordem, tá certo? Pode pegar o microfone, ficar à vontade. Aqui é um bate-papo totalmente descontraído, para que a sociedade possa saber aqui e conhecer os conselheiros tutelares dos próximos 4 anos do município de Ceramirim. Boa noite. Em nome do jornalista Irã Costa, diretor-presidente do Sistema Litoral de Comunicação, agradecemos mais uma vez a participação de vocês. Boa noite Irã, boa noite a todos que estão acompanhando aí ao vivo. Em primeira mão, gostaríamos de agradecer, né, a oportunidade. É muito importante esse espaço, né, para a gente se apresentar à população ceramirinense, né, e disponibilizar o nome de cada um para o cargo de conselheiro tutelar. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu sou tia Lilian, né, do Gravatá. Estou aqui como candidata também a conselheira tutelar, né, e vamos a uma boa entrevista, né? Boa noite a todos e a todas. Me chamo Juliana, sou do Baixo Vale, mais conhecida também como Juliana, filha de Fia. Estou novamente nesse pleito, né, tentando a candidatura como conselheira tutelar. Conto com vocês e, desde já, boa entrevista para todas e todos. Boa noite a todos, principalmente a você, web ouvinte, que está nos acompanhando aí diretamente da Litoral FM, dos aplicativos Rádio Gard, da TV Web Litoral e da Litoral FM 87.9. Estamos também ao vivo nos sites do Jornal Litoral e da Litoral FM 87.9.
Mas antes de mais nada, a gente vai trazer aqui boa noite aos nossos web hoje. Juliana Silva já chegou aqui por aqui dando boa noite, né? Logo no início da live. Jailza Paiva Pereira, boa noite. Valeu, Jailza, um abraço para você. Teve também por aqui. Conceição Pereira, boa noite. Iranildo Júnior, vamos que vamos. Cleópatra Monteiro, boa noite, Irã. Boa noite, nobres candidatos. Iranildo Júnior, boa noite. Boa entrevista a todos. Gerailton Moraes, boa noite a todos. Elizabeth Souza, boa noite. MD Maicon, boa noite, está por aqui também. Cleópatra vai dizer já o seguinte: a participação de todos na interação da live é importante, principalmente com informes para critérios de informação sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. Não se aborreçam, estamos em uma democracia e é um processo... Opa, peraí, só um momento, voltar aqui. É um processo de escolha muito importante e minhas informações são também para conhecimento da população. Não direcionado a ninguém, obrigado. Trazendo aqui, Cleópatra vai diz o seguinte, um abraço para todos. Gabriel Potiguar, boa noite. Mônica Ferreira, boa noite. Boa noite a todos que estão também nos acompanhando via Litoral FM 87.9. Nesse primeiro momento, nós trazemos desde segunda-feira uma informação para que eu e você, sociedade, possamos ainda saber ainda mais algumas atribuições dos conselheiros tutelares, que diz o seguinte, que ele deve zelar pelo cumprimento dos direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento, atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. E a lei que rege os conselheiros tutelares é a 132, 134, 135 e 139 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que para dispor sobre os conselheiros tutelares, institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Nessa primeira nossa intervenção com vocês, nesse bate-papo, aqui muito descontraído e oportuno para a sociedade, a gente já começa aqui essa rodada sabendo de vocês essas atribuições que vocês pretendem, né, que está lá nas atribuições do conselheiro. Como é que vocês observam nessa visão como candidato as atribuições de um conselheiro tutelar? Como é que vocês têm essa visão? Pode segurar o microfone, ficar à vontade. Eu acabei esquecendo, dei boa noite, esqueci de falar meu nome, né? Augusto César. Isso. Augusto César, isso mesmo. A população de Ceará-Mirim, né, não só na nossa cidade, mas provavelmente em todo o Brasil, assim eu faço essa minha colocação, a abertura de um espaço como esse é importante para que a população ela realmente entenda e compreenda a função, né, o papel do conselheiro tutelar, né? A função que ele vai exercer, né? E muitos dos cidadãos, eles, por não conhecer, não querem se disponibilizar muitas vezes a ir votar, né? Então acaba passando despercebido um momento tão importante como esse, né? Que é exercer a democracia. E nós, como cidadãos, sabemos que nós temos fazer valer tudo aquilo que o ECA, né, como você mesmo já colocou aí, né, os conselheiros que já estão na ativa e nós que estamos disponibilizando nosso nome, nós não podemos criar, né, porque nós já temos o ECA que vai nos amparar para dar o norte, né, que vai fazer trilhar esse caminho, né, vai dar essa direção. Então, assim, os conselheiros, né, atuais e os que estão se disponibilizando não podem criar projeto, né, porque a própria lei já embasa, já diz como deve seguir.
Eu acredito que nós estamos aqui para, em primeiro lugar, conscientizar, né, as pessoas do que é ser verdadeiramente conselheiro tutelar, né? Então, nós não estamos aqui para agredir as famílias, mas sim para levar o amor, né? Eu acredito que está faltando um pouquinho de amor na nossa sociedade. Então, um dos maiores motivos hoje meu de querer ser conselheira é isso, né? E já diz o nome, conselheira. Ela não vai prender, ela não vai arrancar, ela vai amar e vai zelar, né? Pelo que a gente acredita que tudo isso está onde? No ECA. Então, como o nosso colega acabou de falar, a gente não pode inventar projetos, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, que é um belíssimo trabalho, que quem já está fazendo, a gente participou, né, de formações e viu que estão fazendo muito bem, e a gente se dispôs a fazer parte também dessa caminhada, né? A gente quer também zelar e cuidar, né, da criança e do adolescente. Pois é, como meus colegas bem falaram, a situação que a gente vive é de pessoas muito leigas, né, carentes, que chegam no Conselho Tutelar, a busca de informações. E como bem tia Lília falou, a gente tem que agir com as pessoas com amor e carinho e atenção. Porque a gente sabe que tem pessoas que também sabem demais, mas tem preguiça de querer abrir o ECA e saber. Mas a gente sabe também que a gente vai acompanhar, na maioria das vezes, pessoas da comunidade que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem o que é um órgão, um CRAS, um CREAS, e necessita de informações. O que custa? Não sabe da atribuição, chegou lá no conselho, senta a pessoa e direciona a pessoa até onde é o órgão respectivo para ela ir. Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Então, se não sabe, pelo menos quando sentar, atenda com carinho e intenção, porque a pessoa vai chegar, a tia Lília e Augusto vai dizer assim, muito obrigado. Não é aqui aonde eu vim resolver, mas só por causa da sua explicação eu vou saber resolver o meu problema. E agora eu estou sabendo quais são as atribuições. Por isso que eu peço políticas públicas para o povo, eu peço os governantes da minha cidade, daqui, para falar para o povo sobre o ECA, é sobre nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, pessoal. É o que eu tenho a dizer. 19h12, algo muito importante que vocês falaram já aqui, essa questão da rede. É algo muito importante, né? Não só eu, como vários cidadãos gostariam de saber ainda mais, era esse funcionamento da rede. Mas o nosso maior propósito aqui é que o conselheiro, ele tem uma etapa nessa rede. Ele não pode, Augusto, acompanhar até o final dessa rede. Então, ele tem aquela... Às vezes, a sociedade quer jogar o problema 100% para vocês. E não é verdade. O conselheiro tutelar, ele tem aquele até determinado momento desta questão da rede de proteção. Por isso, quando eu falei com vocês, e o que eu vou ler aqui foi o que vocês relataram agora, que as atribuições dos conselheiros, que diz o seguinte, que é promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações que poderiam ser acionadas para cada situação. Então, cada situação existe um direcionamento para uma resolutividade da problemática. E do que falar sobre as atribuições dos conselheiros, é que vocês falaram, as informações a quem vai procurar e, principalmente, o direcionamento do problema. Um detalhe importante, que desde segunda-feira nós estamos aqui trazendo, é que eu gostaria de saber também dos futuros eleitos, também vocês aqui estão hoje representando os candidatos, é que como é que vocês observam essa rede de proteção? Poxa, Augusto tem um carinho enorme por essa tratativa com a situação das crianças e adolescentes. Tia Lília também, Juliana também tem essa observação. Mas vocês têm um limite perante a lei. Aí eu gostaria de saber de vocês, Juliana, Tia Lília e Augusto, vocês conseguiram, como caso eleitos conselheiros tutelares, irem até o ponto como conselheiro. Mas lá na frente, vocês conseguiriam acompanhar essa etapa da problemática trazida para vocês com as crianças,
Não, meu papel como conselheiro eu já fiz. Mas assim, como mãe, como professora, como cidadão, vocês conseguiriam acompanhar essa criança durante esses 4 anos de mandato como conselheiro? Ou chegaria e dizer, não, meu papel como conselheiro só foi até aqui, já fiz meu ponto e eu não quero mais saber de Irã Júnior, que era uma criança que deu trabalho, mas ele parou por ali. Como bem você falou, né? Existe uma rede, né, de proteção, né? Existe uma rede que vai dar essa assistência àquela criança ou àquele adolescente. Então, até onde for função do conselho, acredito que ele deva ir até onde for necessário ele acompanhar, né? Porque acontece que a rede de proteção, né, temos o CRAS, temos o CRES, né, temos outros órgãos, e aí a gente não pode entrar no campo, acredito que não pode entrar no campo do outro, né? A gente faz a nossa função, né, encaminha para os demais serviços, e aí caso a promotora, né, lá na frente queira ver como é que está aquela situação, né, eles encaminham, né, o ofício para o conselho para que a gente reveja como é que há um andamento daquela causa, daquela criança ou daquele adolescente. E também entender, né, Irã, que não é só dever do conselho tutelar zelar por esse direito, né, da criança e do adolescente. É também dever da sociedade, né, e do poder público. As pessoas não podem só pegar aquela problemática e chegar lá no conselho, abrir a porta, olha, vim aqui e joga lá o problema, né, para a gente resolver. Acredito muito que se a sociedade fizer o papel dela, né, o poder público fizer o papel dele, e aí tem um conselho tutelar que ele vai agir aonde ele está respaldado pelo ECA, tudo flui, né? Agora, quando essa distribuição ela não cumpre o seu papel, né? Quando a sociedade ela não ajuda, quando o poder público ele não ajuda, aí acaba que cria todo aquele emaranhado, né? Todo enrolado, né? E aí acaba que, de uma certa forma, vai sobrecarregar, né, o sistema, né, que é o conselho tutelar. E aí entra aquela questão, né, do conselheiro que vai estar, né, sobrecarregado, né, com muitos afazeres, tirando de outros, né, da própria rede que deve sim cumprir com o seu papel. Assim como foi nos repassado, né, é chegado o caso e a gente tem essa liberdade não de se envolver, mas de saber do resultado final, né? Então, eu, assim, como conselheira, e como mãe também, né, avó, eu vou querer saber, sim, qual foi o resultado, né, daquela situação. Eu acho que isso é muito importante até para a nossa humanidade, né? A gente se deu, é que nem Augusto falou, a gente vai dar o pontapé, mas a gente quer saber aonde chegou, né? E torcer para que seja a parte melhor, né? Positivamente. Pois é, a gente, como conselheiros tutelares e como somos um colegiado, a gente aborda a situação e encaminha para os órgãos, para a rede de proteção, para o órgão que for necessário para atender aquela criança, aquele adolescente, aquela genitor, aquela genitora, para poder atender da melhor forma. Mas a gente tem um limite, segundo o ECA, até onde a gente vai. Mas, como tia Lília falou, a gente quer resposta também. A gente faz um encaminhamento e a gente quer saber se deu tudo certo, se correu tudo bem com aquela criança. Mas eu não sou mãe, sou tia, tenho minha mãe, tenho meus parentes, vizinhos, tenho colegas, amigos. Tem casos que a gente vai atender como pessoas humanas, que a gente vai sentir, vai querer saber de perto. E tem um caso que eu atendi em março, que eu, infelizmente, né, até agora ainda não foi resolvido, do caso da menina que desapareceu. E eu queria resposta, né? Queria resposta também dos outros órgãos que pegaram, porque a gente, como conselheiros tutelares, fizemos os nossos papéis, encaminhamos, fizemos o nosso papel ali, fomos até lá. A gente não pode ir avante, porque a gente não somos polícia, a gente não é um órgão autônomo
e não juridicial. Então, pelo amor de Deus, tem situações que eu, como humana, vou querer saber. Então, é um dos casos que eu quero saber, é sobre essa menina. É justamente essa colocação que eu falei no início, né? O Conselho Tutelar, ele tem um papel dele, mas ele não pode agir como a polícia, né? A gente dá o pontapé, né, tia Lili? Mas aí a gente não pode, por conta própria, entrar num carro e sair investigando em ruas, né? Fazer espreita para tentar destrinchar, né, como se diz, aquela situação, né? A menina que você fala é Suedna? Certo. E a gente quer resposta, a gente faz o encaminhamento tudo bonitinho. Tem lá os 5, estão de parabéns, quem trabalha, eles trabalham bastante. Lá eu vi a situação lá, os processos, tudo bonitinho. O papel do conselho estamos fazendo, estamos caminhando. Mas também a gente quer resposta das outras redes para poder ser resolvido, porque é um trabalho árduo, mas, como eu disse para um conselheiro, é prazeroso. Aí ele falou, como assim é prazeroso? Eu disse, é prazeroso. Ele disse, só se torna prazeroso, acho que ele está me escutando, quando todas as redes trabalham juntas. Aí eu disse, por isso que é prazeroso. 19h21. Eu falei até assim, Suedna, é porque desde o dia que ela desapareceu, nós, infelizmente, a gente separou uma página no jornal. Todos os meses a gente coloca lá, desaparecida Suedna. Com a foto que a escola mandou pra gente. Como a escola é muito importante nessas horas também. Então, infelizmente, semana que vem nós vamos publicar mais uma vez a página do desaparecimento de Suedna. Uma criança, filha de uma mãe em situação de vulnerabilidade social. Eu não quero dizer, mas o contexto que nós trazemos essa palavra tão bonita, vulnerabilidade social, é que não podemos ser os juízes, os julgadores, mas que a gente possa apoiar de alguma forma. Então, existe um contexto muito grande para se chegar a um ponto desse, mas espero um dia colocar um ponto final nessa situação como cidadão da nossa cidade, que a encontrem o quanto antes. Até mesmo, Irã, são 6 meses já. 6 meses a gente quer os outros órgãos competentes, porque a gente tem um limite, que dê resposta não só para o conselho, para o colegiado, para a sociedade. Foi uma das coisas que me marcou, como ser humana que atendi e como ser humana que eu gostaria muito de ter resposta. Antes de a gente dar sequência, a gente vai dar uma lida aqui, tem muita gente falando aqui de vocês aqui, tá certo? Então, Misaías de Souza, boa noite. Luziete Bezerra, boa noite, bom bate-papo para todos e todas. Yasmin Juvencio, boa noite. Ceicinha Pereira, boa noite, meu povo. Um abraço, Augusto, tia Lili e Ju. Luziete, Augusto, Juliana e Lília, boa noite. Gabriel Potiguar. Bora, tia Lília, tamo junto. Lili Souza, boa noite. Luana Ribeiro Souza, boa noite. Agenor Filho, boa noite a todos. Valeu, um abraço, Agenor. Edileuza Cavalcante Demetrio, boa noite. Luana Ribeiro Souza, isso mesmo, tia Lília, batendo palma. João Luiz de Melo Campos, boa noite a todos e todas. Pedro Ferreira, tem meu apoio, coraçãozinho. Tem meu apoio, Augusto. Pedro está falando. Yasmin Juvencio, tem meu apoio, Augusto César, 94999. Lili Souza, estou contigo, tia Lília. Coraçãozinho para tia Lília. Elizabeth Souza, meu apoio, Augusto. Solange Félix, boa noite. Edileuza Cavalcante, boa noite. Cleópatra Monteiro, bem colocado, Augusto. Iranildo Júnior, isso mesmo, Augusto. Não podemos entrar na área do outro. O que podemos é requisitar dos serviços que seja feito o que está na competência de cada um. João Batista, tia Lília já tem muito bom nessa área. Iranildo Júnior volta e diz o seguinte: por vezes o conselheiro se sobrecarrega por querer fazer o assistencialismo,
principalmente dentro do Conselho Tutelar, trazendo inclusive com esta atitude deficiência e distorção das atribuições do Conselho Tutelar. Lala Moreira está dando boa noite, boa sorte aos colegas. Mônica Ferreira tem meu apoio, Augusto. Antes de a gente dar sequência, hoje nós tínhamos uma convidada também, de Leusa Demétrio, esposa de Eduardo Demétrio, mãe de Eduardinho, Ítalo e do meu amigo Chiquinho. Um abraço para todos. É de Leusa Demétrio. No final a gente lê o número dela aqui, tá certo que eu tenho a imagem de todo mundo, mas a gente vai fazer questão de deixar aqui registrado, tá certo? E sucesso a todos os candidatos desse pleito eleitoral para o Conselho Tutelar. Voltando aqui com vocês, eu gostaria de saber de vocês, ser o conselheiro tutelar é uma missão de vida, uma missão de querer ajudar, uma missão de que, poxa, eu já trabalho há muito tempo nessa área, só não foi ainda formalizado conselheiro? Vocês se identificam, é uma missão ser um conselheiro tutelar? Acredito que vai ser a fala das minhas amigas, né, aqui, que tem que ter humanidade, né, em primeiro lugar, né, porque estamos lidando com o direito, né, da criança e do adolescente. Então, vai haver casos e mais casos, né, que vai deixar até a gente chocado, né, como aí já tem os nossos amigos aí que já estão, né, no colegiado atualmente, né, que estão até na live aí participando. Eles sabem muito bem, né, o quanto existe casos, né, de violência, de abuso, né, e aí acredito, né, que a gente tem que ser em primeiro lugar, ser humano, né, porque, como a minha amiga Juliana, né, falou no início, né, ela disse que não era mãe, eu também não sou pai, mas acredito eu que sou um bom tio, né, eu tenho meus sobrinhos que são a minha vida, são os meus amores. E aí a gente sabe, né, o quanto devemos zelar pelo direito, né, da criança e do adolescente. A gente vive num mundo, né, que infelizmente a cada dia a gente vê situações, né, que choca, né, casos de abuso, casos, né, como o caso dessa adolescente aqui da nossa cidade. Não vamos nem longe, né? Temos um caso aqui na nossa própria terra, né? E ainda sem solução, né? Então, para entrar no conselho, né, para se disponibilizar, acredito que você tenha que ter essa disposição, né, e o amor, né, de querer trabalhar, de querer se dedicar na guarda e no zelo dos deveres, né, da criança e do adolescente. Eu acredito que é uma missão, porque nós, né, como professores, eu atrevo até a me dizer, com todo respeito, né, aos atuais conselheiros, nós já somos pré-conselheiros aonde a gente vive na sociedade. Porque quando a gente é procurado para aconselhar uma mãe, né, para aconselhar um jovem, a gente já está sendo. E assim, bem como o nosso colega colocou, né, Iranildo, a gente, até como conselheira em casa, né, ou na escola, a gente também tem aquele limite. A gente não pode passar, né? Então, essa emoção do humano da gente, a gente tem que trabalhar todos os dias. Eu vejo dessa forma, né? Então, a minha vontade maior de ser conselheira é por isso. Para viver numa realidade que a gente vê que a criança e o adolescente ele não está sendo respeitado, né? Então, a gente tem que ter coragem de levantar a bandeira e falar, não, eu quero seguir o ECA, eu quero aprender mais sobre a criança e o adolescente para poder ajudá-los, né? Para mim e para os demais, né, que estão candidatos, tenho certeza que é uma missão, como eu disse aqui, é uma missão prazerosa, árdua, mas maravilhosa, sabendo que todas as vezes vão funcionar junto.
Para mim, cada um falou a sua, para mim é uma missão. Já trabalho há um bom tempo com criança e adolescente, a gente acompanha de perto a história, a situação, vai na casa, a situação que eu acompanho lá, e eu vejo de uma forma tão rica que eu digo assim, um dia tudo isso pode mudar. Um dia esse adolescente, essa criança, ela pode sim ser um doutor, uma doutora, pode conquistar. Eu vou avante isso. Um dia essa mãe vai ter essa condição de ter isso para dar para essa criança, esse adolescente. Então, eu vejo eu entrando como candidata e ganhando junto com o colegiado de trabalhar em prol do direito da criança e adolescente dentro do ECA, para que eles venham conquistar o seu espaço como direito. Mas eu digo e repito e grito, precisamos de políticas públicas dos governantes da nossa cidade. Eu queria muito que vocês abrissem espaço para o Conselho Tutelar, escancarasse o que é Conselho Tutelar, para o povo saber, para o povo interagir, para o povo querer ter conhecimento e aonde saber onde é a casa. Porque tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, onde é mesmo o Conselho Tutelar? Onde é? Que eu não sei nem onde é a casa. A casa está lá, mas muitas vezes a pessoa passa e não sabe onde é. Então, me dói saber isso, que temos o Conselho Tutelar e muitas das vezes as pessoas não sabem. E aqueles que não sabem têm preguiça de interagir. Então, eu, como humana, sim, eu vejo dessa forma, que é uma missão árdua, mas também muito prazerosa, com a consciência que eu conquistei, mas a minha comunidade, o meu município está conquistando junto. É isso que eu penso. 19h31. A gente vai dar agora uma guinada para uma determinada área, que é a questão da prevenção. Eu sempre cito a questão da prevenção, não só de palestras em escolas, bem como foi dito aqui várias vezes, a questão de políticas públicas direcionada para todas as áreas da sociedade. Isso é fantástico, é um avanço que cada segmento terá. Mas eu gostaria de saber de vocês ainda mais sobre essa questão de políticas públicas voltadas para a prevenção. Às vezes a gente levando o problema para uma escola, seria de fato ainda mais uma criança saber qual o papel do conselheiro e ela chegar em casa e passar para os pais. Mas quem sabe uma reunião de pais e mestres, convidar os conselheiros tutelares para fazer uma palestra, uma demonstração, alguma situação, a realidade, mostrar ainda mais como a sociedade poderia participar ativamente com o Conselho Tutelar. Como é que vocês observam essa questão da política de prevenção para os problemas futuros não acontecerem? Como é que vocês observam? Como escola, na realidade, já há esse trabalho, né? Pelo menos nas escolas que eu trabalhei, nas que a gente tem colegas, né, já há esse trabalho. Mas, assim como você bem colocou, eu acredito que precisa ser ter datas, entendeu? Colocadas no cronograma da escola. Isso já vim, né? Porque o que os colegas da gente relatou, que chegando ao ofício, nenhum nunca se negou a ir fazer uma palestra, né? E muitas vezes as pessoas cobram assim, o conselheiro que tem que ir, né? E só que a gente, pelo que os colegas repassaram para a gente, a demanda é muito grande, né? Muitas vezes eles estão saindo para uma palestra e tem lá 3 casos para ser resolvidos, né? Então, isso daí já poderia ser planejado, né? Assim como já tem feito, na verdade. Eu já vejo, pelo menos na parte da educação, isso bem feito. Isso mesmo, tia Lília. A demanda é grande, enorme, gigantesca, eu posso dizer assim, para 5 conselheiros, para um colegiado de 5. A gente quer até chegar até lá, porque, como o Ceicinha até falou aqui, que os conselheiros vão, mas a demanda lá, quem vai lá é grande mesmo, pessoas. Só você acompanhando e ver, porque tem casos, 3 casos, aí tem um colégio. Mas eu vejo como de suma importância, assim, o Conselho Tutelar dentro das escolas, mostrar o que é o Conselho Tutelar para aquele filho que está lá, porque muitas vezes o pai não sabe ler, não sabe escrever, mas o menino e a menina estão lá na escola, é esperto, chega em casa, hoje teve aula, falando sobre o quê, menino? Sobre Conselho Tutelar, sobre o direito que eu tenho, o que eu não tenho. Então, isso eu vejo de suma importância, assim, ter esse
diálogo junto com a escola e junto com o conselho, porque eu sou do Baixo Vale e eu vim do Ceru tendo essas políticas públicas, levando o conselho lá. Então, eu escutando, levava para casa. E eu até cobrei alguns anos atrás, que eu estava com saudade que a escola levasse de volta o que eu tinha há anos atrás. E eu fico feliz que hoje eu vou na minha escola e eu vejo que eles estão voltando às políticas públicas. Hoje mesmo eu participei de uma reunião de pais e mestre da minha sobrinha. E eu vi lá a reunião abordando um monte de situações, um monte de coisa, e eu dou os parabéns. E isso vai crescendo junto com a criança, adolescente e a família e acaba diminuindo os casos. Porque hoje foi abordado lá no colégio sobre bullying, sobre a sexualidade e um tudo mais. E está de parabéns o meu colégio Ceru. Acho que por isso que existe essa importância de ter as parcerias, né? A parceria da Secretaria Municipal de Educação, né? Formalizar, né? Até mesmo um calendário anual, né? Para que se trabalhe aí um mês, né? Esse período, um período de conscientização, né? Da importância do Conselho Tutelar, como é que ele age, de que forma que ele age, né? E aí, por isso que, frisando bem, né? Se cada órgão da rede fizer sua parte, né? Não sobrecarrega e, além de tudo, ainda divulga mais ainda, né? A importância do Conselho Tutelar no município. 19h36. Olha, eu quero aqui mandar um abraço, tá certo, ao meu amigo Baracho, aí do Baixo Vale. E você falando nessa escola Ceru, eu me recordo muito bem quando eu passava por ali, na frente de carro, com meus pais para a gente ir para o litoral, eu encontrava muitas vezes, mas muitas vezes, vocês, alunos de ali, entoando o hino nacional. Machando. Olha, quem não sabe o carinho que eu tenho pelo meu amigo Baracho, aí do Baixo Vale, eu estou citando Baracho, mas tem Neuma, né? Tem Neuma, tem outros gestores de lá da região. Tem Fabiana. Isso. Eu estou citando lá o Baixo Vale, mas no meu tempo do Adélio também eu fazia isso. Eu não queria citar o Adélio, mas quero mandar um abraço aí para o meu amigo Baracho do Baixo Vale, que naquele tempo parece até que as famílias acreditavam mais na escola e a escola acreditava mais nas famílias. Houve um distanciamento muito grande. As reuniões dos pais e mestres no Baldo eram realizadas na quadra de esporte e ficava pais em pé. Hoje em dia, as reuniões, eu estou citando a escola Baldo Bezerra porque eu estudei nela e eu sei da realidade. Hoje em dia, você faz a reunião, às vezes, se faz na sala do diretor. Reunião de pais e mestres, entra 4, 5 pais. O que está acontecendo com as famílias? Vocês devem tumultuar, no bom sentido, a escola. A família tem que estar dentro da escola. Até em finais de semana. Não é nem brincadeira isso, porque o próprio conselho da escola é para informar os pais que eles têm direito a fazerem qualquer atividade dentro do espaço da escola. Isso é legal. Então, o Conselho de Educação do município tem que passar essas informações para as famílias. Mas eu vejo de um tempo para cá o distanciamento muito, mas muito longe. Família, escola, escola, família. Os dois, não estou citando nenhum e nem outro, mas os dois a gente observa esse distanciamento. Então, muito bem pontuado por todos vocês, essa questão, principalmente das políticas de prevenções, para que lá na frente a gente não tenha esse tipo de problemática. Voltando aqui para principalmente essa questão dos direitos da população infantil e juvenil, a gente sabe que o conselheiro tutelar vai trabalhar em cima da saúde, educação e o direito das crianças, mas parece que se limita aos pais chegarem assim: minha conselheira, tia Lília, está aqui, eu trouxe meu filho Augusto, porque eu não aguento mais ele. Como vocês observaram a situação dessa, caso eleito conselheiro tutelar? Como é que se você chegaria a esse ponto, sendo conselheiro tutelar, passando a informação que principalmente o papel é de você, pai e mãe, conduzir a sua família e seus filhos? Os conselheiros tutelares é uma parte
de um órgão da sociedade que está ali para tentar ajudar em qualquer que seja as situações que se violem os direitos da criança e do adolescente. Mas parece que qualquer problema, eu pego uma criança e levo para o conselho. Não é dessa forma. Então, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês se comportariam numa situação dessa, caso eleito conselheiro tutelar? Às vezes o adolescente, a gente fala assim porque todos nós fomos adolescentes, né? Isso. E chega a determinado momento na adolescência que a gente fica um pouco rebelde, né? E aí acaba extrapolando, né? Faltando com respeito com o pai, ou faltando com respeito com a mãe, não seguindo aquilo que é para ser seguido dentro do ambiente escolar, né? Que também é muito importante. E aí fica chegando sempre as reclamações, né, da direção sobre o comportamento do adolescente, né? E aí, meu caro amigo Irã, é muito importante que a família ela compreenda o seu papel, né? Ela não pode pegar o papel que é da família e jogar em cima do conselho tutelar, dos conselheiros, né? Mas que os conselheiros vão estar lá para receber, para orientar, né, para conversar, né, para falar o que é dever, né, do conselho, se for competência, né, dependendo da tal situação, vai prosseguir, né, com atendimento, e se não for, vai aconselhar, vai chamar, vai conversar, né, vai expor, né, para aquele adolescente. E ele tem que entender que mesmo sendo só uma fase, mas o respeito, né, a pai e mãe, né, como diz o próprio mandamento, né, das leis de Deus, né, já está ali em primeiro lugar. Eu acredito que é como você bem disse, né, o respeito pelo mais velho, né, assim, a gente está vivendo numa sociedade muito rebelde. Eu não fico só na criança, não, eu no adolescente. Eu vou para a criança também, né? E eu vejo um pouco assim, que vem eu não quero errar o que meu pai errou comigo, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. E não é bem assim, né? A criança, ela tem que ter limite, o jovem, ele tem que ter limite. E lá na frente, a gente não pode deixar chegar no... Não, fulano é culpado, né? A gente sempre quer achar um culpado para aquele problema. E muitas vezes aquele problema foi causado porque eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, né? E eu acredito que nós temos que estar abertos para ouvir um bom conselho, né? Então, como conselheira, é lógico que tudo perante o que eu puder fazer, né? Não vou querer ultrapassar, mas a gente estará lá para aconselhar, sim, né? Eu acho que o nome conselheiro já diz tudo, né? E o que está faltando são os laços familiares, né? Independente se os pais são separados ou não tem o porquê acabar, né? Família é algo muito valioso, né? A gente tem que mostrar para as crianças, para o adolescente, que não pode se acabar a família tem que ter o respeito, né? O que é a família? Não, eu tenho que respeitar o pai e a mãe, eu tenho que respeitar o mais velho, né? Eu me apego muito à situação da bênção. Hoje a gente pouco vê uma criança, um jovem, pedindo a bênção para o pai, para os pais, para os mais velhos, né? Então, estamos aí nos valores, né? Bom, nesses casos, chega uma mãe, um genitor, a genitor diz assim, olha, eu vim deixar meu menino aqui para vocês. A gente pede para sentar. Senta aí, senhora. Senta aí, mãe. Toma um copo d'água. Toma um copo de água. Vamos respirar. A gente para criar um clima bem necessário para aquela genitora. Senta, a gente escuta o que ela vai falar. Quando ela terminar, a gente dentro do ECA explica com carinho e dedicação para aquela genitora, aquele genitor, qual é o papel dela. E a gente muitas vezes escuta e vê que muitas das vezes é ela que está violando. Ela vem deixar um menino, mas é ela que violou a situação todinha. E a gente pode até notificar na hora ali ela. Ela não vai deixar, então vamos entender. Mãe, senta aí, vamos entender o que está acontecendo. Por que a senhora está vindo deixar ele aqui?
Muitas vezes, como os meus colegas estão dizendo, carinho, amor, atenção. Pensa que só dá para um menino, pega o celular, pega uma comida, pega que vai resolver. Carinho, amor, atenção, afeto. É o que eu tenho falado diariamente com algumas adolescentes aonde eu moro e falo com os pais. Falta carinho, amor e atenção. Falta aquele afeto dizer assim, ó, final de semana, eu trabalho a semana todinha, meu irmão. Vamos para a praia. Não é tão bom, vamos para a praia, a família todinha. Vamos ali tomar um sorvetinho, comer um pastelzinho só com a família. Ter esse afeto já ganha um filho de vocês. Não é você chegar no conselho, pega o meu menino. Não é assim, gente. Por isso, políticas públicas para o povo saber o que é conselho tutelar já. 4 anos atrás a gente pedia a mesma boca e mesma boca eu vou falar. Políticas públicas, nossos governantes acordam, porque a nossa sociedade a cada dia vai crescer 80 mil habitantes. 83 habitantes para 5 conselheiros tutelares. É muito, viu? Ira, ainda me atrevo a dizer assim também, que o limite, né? A gente deve amar, sim. Assim, bem como o nosso colega Augusto falou, todos nós fomos adolescentes, né? A maioria das partes rebelde, né? Eu admito, eu fui uma jovem, eu me considero uma jovem ainda muito rebelde, só que a gente precisa ter limites, né? Porque como criança e jovem a gente vai crescer, e quando a gente fica adulto, como diz uma filha minha, aí dói, né? Porque ser adulto é doloroso. E se a gente não aprender a ter os limites, aí fica um pouquinho complicado. 19h46. A gente vai aqui dar uma passada nos comentários, já tem muita gente aqui. Iranildo Júnior diz, para se ter ideia, os casos de maus tratos em Ceará-Mirim, no ano de 2022, chegou a 18,97% dos casos atendidos. É alarmante. Alzeni Silva, boa noite. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Mirelle Anjos, boa noite, valeu Mirelle. Alzeni Silva diz assim, muito bem, Juliana, nós te apoiamos. Naires Raquel Silva, boa noite. Jadina Félix Lima, estamos com Juliana. Solange Félix, estamos com você, Ju. Luana Ribeiro Souza, verdade, deveria ter mais divulgação sobre o Conselho Tutelar e os trabalhos que fazem. Vamos lá. Alzeni Silva diz o seguinte, e nós do Baixo Vale, a Juliana, nós da comunidade quilombola de Coqueiros te apoiamos. José Cruz, boa noite. Deus abençoe todos. Luziete Bezerra diz o seguinte, abraço para o povo da zona rural, Coqueiros, Sítio, Rio dos Índios, Alto do Sítio, minha amiga Fátima Barache, todos da educação. Jadna Félix, vamos com Juliane. Andréia Bevenuti, Baixo Vale na live. Andréia volta e diz, estamos com Juliane, filha de Fia. Fernanda Souza, vamos com tia Lília. Emide Maicon, muito bem colocado, Augusto. Jadna Félix, Baixo Vale com Juliana Silva. Andréia Bevenuti, eu apoio Juliana, filha de Fia, quilombola de Coqueiros. Fernanda Souza, isso mesmo, tia Lília, concordo. Andréia Bevenuti, eu apoio Juliana. Cleópatra diz o seguinte, o aconselhamento e aplicações das medidas são direcionados aos pais ou responsáveis. A escuta humanizada de criança e adolescente não pode ser confundida com a escuta especializada, pois não compete ao Conselho Tutelar. Gerailton Moraes, bem colocado. Cleópatra. Francimeire Silva, eu apoio Juliane, Baixo Vale. Lala Moreira, só uma colocação, não basta só falar que não é atribuição do Conselho. Sempre temos esse olhar de encaminhar para, de fato, onde é a competência.
Iranildo Júnior volta e diz o seguinte: inclusive, Lilian, os casos com envolvimento de conflitos familiares chegou a 18,32 em 2022, atendidos no Conselho de Ceará-Mirim. Os próprios pais trazendo esta carga para os filhos. Gerailton Moraes, desde já quero agradecer em nome da Comissão Eleitoral pelo acolhimento de todos os candidatos. Obrigado, Ian Júnior. Vocês é que merecem essa salva de palmas, tá certo? Todos os conselheiros e a Comissão Eleitoral. Jadina Félix volta e diz: vamos, Juliana, estamos com você. Mais 19 horas e 50 minutos. Nós retornamos para cá, escutamos aqui um pouco, tá certo? As observações dos conselheiros. Em alguns pontos que foi pautado desde segunda-feira, os mesmos pontos, mas visões diferentes, visões iguais, mas que todos os pensamentos foram direcionados, que está constituído no ECA. Para quem deu uma lida, não só no novo, mas naquele antigo. O antigo tem umas observações fantásticas também, mas ficamos também muito felizes com a participação de todos. São 19 horas e 50 minutos, mas neste momento nós oportunizamos a vocês para que vocês, se têm alguma proposta para deixar, se caso eleito, como é que vocês estão conduzindo também esse pleito eleitoral, ou se eleito forem conselheiro tutelar, que é que vocês teriam essa visão de uma demanda a ser positiva ou negativa no período de serem conselheiros tutelares, no período de 4 anos. É fazer valer tudo aquilo que está estabelecido pela lei, né? 8.069 de 90, né? Que é o ECA. Como eu já disse no início, não se inventa, né? Não se cria projeto, mas se dedica, né? Cada um de nós que estamos aqui e os nossos amigos que já passaram aqui no decorrer da semana, com certeza, né, deixaram a sua fala de dedicação, né? Inclusive quando a gente vai preencher a documentação, né, tem um papelzinho lá que a gente assina de dedicação exclusiva, né, para ser conselheiro tutelar. Então a gente não pode ser conselheiro e trabalhar como telemarketing, ser conselheiro e trabalhar como caixa de supermercado, né? A gente não pode fugir, a gente tem que ter aquela dedicação exclusiva e exclusiva para o conselho tutelar. Então, eu, Augusto César, né, quero deixar aqui para os meus amigos e para todos que estão assistindo, que estou colocando meu nome sim à disposição, né, como vocês já sabem, para que a gente possa cada vez mais, junto com o colegiado, né, a gente possa realmente fazer valer, né, o que está escrito lá no ECA, né, para que o conselho ele possa fluir bem aqui na nossa cidade. Bom, eu, né, quero fazer valer, assim, bem como você disse, Augusto, os direitos, né, da criança e do adolescente. Sabemos que somos humanos, né, somos falhos, mas eu tenho um objetivo e eu não vou desistir dele, né. Eu conseguindo ou não, eu não vou deixar de trabalhar para a criança e para o adolescente e para o bem maior, é lógico, né? Então, o que eu puder, na minha limitação, fazer pela criança e o adolescente, eu vou fazer, né? Eu dei meu nome e estou aqui, né, como pessoa para poder trabalhar em prol deles. Eu quero levantar essa bandeira. Na verdade, eu já levantei. Eu não quero abaixá-la, a verdade é essa, né? E vou me mergulhar, sim. Eu estou aqui para aprender, porque eu sei que temos aí, né, uma galera, graças a Deus, que já entende muito bem, mas eu quero aprender, eu quero saber mais. E independente de ganhar ou não, eu quero aprender mais, eu quero estar perto deles, sabe? Assim, é questão assim de objetivo mesmo, de viver melhor, né? Você cuidando de uma criança, cuidando do adolescente, você vai ter um adulto melhor, né? E eu acredito que nós vamos ter um futuro aí maravilhoso, porque se a gente trata bem aqui, quando criança, vai ser um adulto, né, espetacular. E eu acredito nisso. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu acredito. Bom, nós, conselheiros, junto com o colegiado, a gente não vai inventar lei, como bem
Augusto falou. A gente não inventa a lei, a gente trabalha dentro da lei que já tem, que já existe, do ECA, certo? As atribuições, a gente vai trabalhar dentro delas para poder chegar até vocês, para vocês poderem ser atendidos da melhor forma. Aqui, como diz o artigo, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, ao poder público assegurar, com absoluta prioridade, a afetivação, todos os direitos à saúde, alimentação, educação. Mas isso começa, sabe, com quem? Com você da comunidade, com você dos municípios. A ajuda começa daí. A gente vai trabalhar dentro do ECA. A gente não vai inventar leis, eu vou aqui com proposta, que a gente é político e vai... Não, é dentro do ECA. Para poder chegar até seu filho, a sua filha, para poder chegar até a sua criança que está no seu ventre. Mas é dentro do ECA. Mas tudo começa com você, com a denúncia, para a gente poder notificar. A gente não trabalha só, pessoal. A gente precisa da comunidade em geral. Porque muitas vezes você vê uma situação que ocorre dentro da nossa comunidade, dentro da sociedade, por ser seu amigo, por ser vizinho, por ser isso. Você tem medo, angústia e não quer denunciar. Aí você teve a oportunidade de denunciar para poder aquela situação melhorar ou acabar e a comunidade, quem for que seja, não tem o seu papel. Nós, como colegiado, vamos fazer o nosso papel, fazer valer, brigar, não com as instituições, pelo amor de Deus. A gente vai lá pedir resposta, mas brigar pelo seu direito, nós vamos brigar, porque a sua criança, ela tem o direito, assim, quando o direito for violado. Aí entra conselho tutelar. 19h56, a gente ainda tem 4 minutinhos, mas eu deixo aqui nessa uma participação nossa aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 pontos. Cuidar da infância é dever de todos. Que fique aqui bem registrado, que é um dever de todos, não é só do Conselho Tutelar, não. Mirelle Anjos, estou com você, deve ser com Juliane, Raquel Dias, Juliane Baixo Vale, Tony Sena, Baixo Vale, estamos todos com Juliane, deixa me ver aqui mais, Mirelle Anjos, estou com você, Juliane, M de Maicon, estou com Augusto, compromisso e responsabilidade pelas crianças e adolescentes de Ceará-Mirim. Mas, antes de a gente terminar aqui, e que vocês tragam um encerramento pedindo voto, a gente vai deixar os microfones aqui abertos com o tempo que vocês acharem necessário para a sua mensagem final, com os nossos agradecimentos. Esse é o papel da TV Web Litoral, em nome do jornalista Irã Costa, é oportunizar esses momentos para que cada um cidadão, assim como eu, saberem quem eu deva votar e possa me representar no Conselho Tutelar. Portanto, encerramos essa semana de bate-papo. Quero agradecer a toda a comissão eleitoral por trazer os candidatos para aqui, para a TV Web Litoral, para que a sociedade possa ver como se pode trazer as políticas de desenvolvimento para a criança e adolescente através dos conselheiros tutelares. A voz do povo é os conselheiros tutelares nesse segmento. Portanto, com os nossos agradecimentos, o tempo que vocês acharem necessário para as suas considerações finais. Gostaria muito de agradecer, a TV Web Litoral, a você, Irã, por disponibilizar esse espaço. Esse espaço é muito importante para que a sociedade, compreenda, um pouco do papel, do conselheiro tutelar, entender como é importante, a eleição, conhecer os candidatos, desde o início da semana, que você vem reforçando. E gostaria também de falar para todos que estão acompanhando, sempre fica gravado, Fica gravado, fica. Que mais cedo, quando a gente chegou, eu estava comentando aqui com as minhas colegas, que é uma parte ainda da população de Ceará-Mirim ainda não tem o conhecimento que você pode votar em até 5 candidatos. Então, assim, eu gostaria de frisar, deixar isso bem esclarecido, que as pessoas que têm a opção de votar em 5 candidatos,
entra depois aqui no link, né, da TV Web, acompanha com mais calma depois para ouvir, né, um pouquinho dos candidatos. Acredito que a gente deve votar, né, nos candidatos que são, né, que têm a capacidade, né, e acredito que todos que passaram aqui no decorrer da semana demonstraram um pouquinho da sua competência para assumir a vaga de conselheiro. Então, gostaria de informar novamente, né, já é para falar o número? Pode, tá na hora de pedir voto. Isso mesmo. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu número, né, os números, meu número é um número bem grande, é 94999, e informar para que vocês que se disponibilizem, né, no domingo, dia 1º de outubro, né, vai estar disponível 2 escolas, que é o Monsenhor, né, 2 escolas estadual, que é o Monsenhor e o Baldo. A comissão eleitoral mais próximo vai informar, né, onde as sessões vão funcionar para que não ocorra essa questão de ir para colégio trocado, né, e a pessoa até querer perder o gosto de ir votar, né? Por favor, não perca seu voto. Então, quero deixar meu nome aqui disponível, né? E se você já tem um candidato, se já tem 2, se já tem 3, mas me inclua aí nesse e-mail, tá bom? Então, meu número é o 94999, Augusto César, tá certo? Compromisso e responsabilidade. Quero agradecer a TV Web, né, em nome do Irã, e dizer que estou aqui, né, para poder defender a criança e o adolescente e pedir a todos, né, do Vale do Ceramirim que não se limite, não pense assim, ela é de Gravatá, né? Procure, se você conhece alguém de Gravatá, saber quem é tia Lília, né? Procurem saber o meu trabalho. Eu me atrevo até a dizer assim, eu não quero que ninguém vote por mim pela amizade, mas sim pelo meu trabalho, pelos meus ideais, né? Porque na região onde eu moro e na educação, a maioria quem me conhece sabe, né? Que tudo que eu falei aqui é verdade e eu preciso, né? Como todos os 16 de votos, né? Então, eu conto com o voto de vocês, né? E que vocês pensem com carinho, né? Todos nós, os 17, temos o mesmo ideal, só que cada um temos um perfil. Então, se eu me incluir no seu perfil, eu agradeço se votarem por mim. O meu nome é Tia Lília, meu número é 85222 e conto com o voto de vocês para amar e respeitar a criança e o adolescente. Bom, eu quero agradecer, imenso prazer dessa situação de ter nos chamado para cá, né? Maravilhoso, porque a gente grita todos os dias por políticas públicas, por querer saber o que é Conselho Tutelar. Então, estou muito gratificada, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente do colegiado, para os conselheiros. Mas eu quero alertar vocês de todos os municípios, de todas as cidades vizinhas daqui, da nossa cidade querida de Ceará-Mirim. Vocês podem votar em 5, porque é um colegiado. E os 5 que vão trabalhar em prol da nossa cidade, do nosso município. Os vídeos que eu tenho falado, as falas onde eu tenho andado, eu tenho falado, vocês podem votar em 5, porque é um colegiado. Então, no dia 1º de outubro, você já se organize, escolha aí as pessoas que vocês querem que estejam lá, porque são profissionais, a gente foi capacitado, né? Fizemos o curso, estamos prontos para poder chegar até vocês e trabalhar em prol da nossa cidade. Eu estou aí, mais uma vez, colocando o meu nome, a minha imagem, a minha família, a filha de Fia, para a sociedade, para trabalhar em prol da criança e adolescente. Então, eu peço o seu voto. Sou Juliana, sou do Baixo Vale, mas eu não vou trabalhar para o Baixo Vale, eu vou trabalhar para a cidade de Ceará-Mirim, junto com um colegiado de 5. Já escolha para votar.
certo? Desde já eu agradeço a todos e a todas. E meu número é 46666, filha de Fia. 20h04. Mônica Ferreira, estamos todos com você, Augusto. José Carlos, tamo junto, venha ao dia. Iranildo Júnior, opa. Volta e diz, parabéns, Ira Júnior, pelo belíssimo trabalho e pela condução deste incrível programa. Agradecer pela oportunidade de mostrar à população um pouco do Conselho Tutelar. Mais uma vez, a gente aqui agradece aos 17 candidatos por colocarem o seu nome à disposição da sociedade. Vocês é que merecem todas as honrarias neste momento. Ao Zeni, nosso voto de Juliana. M de Michael, dia 1º é 94,999. Ao Zeni Silva, 1º de outubro, votamos em Juliana, filha de Fia. Luciana Cantalice, você já ganhou, Juliana Félix. Andréia Bevenuti, Juliana, filha de Fia, 46. É isso aí, pessoal. Ela ainda volta e diz o seguinte: estou com a senhora Juliana, filha de Fia, 46666. Mas, filha de Fia. Hoje, dia 25, concluímos aqui mais essa rodada de bate-papo. Mais uma vez, parabéns, tá certo? Vocês têm um ótimo pleito eleitoral para o Conselho Tutelar. Hoje o programa teve aqui a participação de Augusto César com o seu número 94999. Juliana, filha de Fia, 46666. Tia Lília, 85222. E a nossa outra convidada é de Leusa, que o número dela é 31123, tá certo? Então, foram os candidatos convidados para participar na noite de hoje. Mais uma vez, parabéns a todos vocês, desejo sucesso aos novos conselheiros que serão conduzidos para este pleito dos próximos 4 anos. Dia 1º de outubro, nas escolas estaduais Interventor Baldo Bezerra de Melo e Monsenhor Celso Cico, na avenida principal de Saramirim, é o que falam. A partir das 8 às 17 horas, você terá essa opção de escolher 5 candidatos para os próximos 4 anos do Conselho Tutelar. Documentos necessários: título de eleitor e um documento com foto. Você vai exercer o papel de cidadão, mesmo que não seja obrigado, mas não fique com essa consciência pesada se caso um dia você precise do Conselho Tutelar. Então, semana que vem, Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar estará por aqui conosco, trazendo mais informações sobre o processo eleitoral, divulgando ainda mais para a sociedade esse momento muito importante para a sociedade brasileira, mas em especial do município de Saramirim. Tenham todos uma ótima noite. Parabéns a todos os 17 candidatos, mais uma vez, por levar o nome para ser julgado pela sociedade. Tenham todos uma ótima noite. Sucesso da empreitada. Estamos aqui para divulgar a candidatura dos próximos conselheiros tutelares do município de Saramirim. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Acabamos de apresentar mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú.